Bom dia, colegas vereadores, aqueles que não tive, e vereadoras que não tive oportunidade ainda de cumprimentá-los pessoalmente. Primeiramente, agradecer ao colega Cadore pela cedência do espaço. Eu confesso a vocês que eu estava ali pensando, talvez eu precisaria de 2 horas daquilo que eu vivenciei nesses 60 dias. Quando aceitei o desafio, e já falei aqui nessa tribuna numa outra oportunidade, que é um trabalho que me atrai por realizações que a gente possa ter dentro da função que a gente exerce. Já falei aqui numa outra oportunidade. E quando me afastei para ser coordenador distrital, o meu objetivo, sim, era ver acontecer. Naquele momento, eu já falei aqui em outras vezes que todo aquele maquinário que foi adquirido pelo financiamento que passou aqui nesta casa, poderia dar a sua contribuição com o tempo e ainda não teria dado. A comunidade caxiense do interior sabe, e para aqueles que pensam só no seu umbigo, que esse maquinário chegou no meio do ano passado e que 8 meses de chuva, e ali no final do ano, na virada do ano e 2 meses depois, no primeiro momento que eu me tornei coordenador, eu visitei praticamente todas as subprefeituras para ver as mazelas. E eu identifiquei, sim, e ia levar a conhecimento agora com o novo concurso, que todas as subprefeituras precisam de reforço humano. 2, 3, 4, talvez no mínimo 2, cada subprefeitura, para compor o grupo de trabalho. Identifiquei, sim, que 70% das nossas estradas, 4.500 quilômetros temos de estrada em Caxias, estavam em boas condições em 2 meses e meio de trabalho, porque o tempo teria colaborado. E ao contrário, a roçada, 70% estaria precária e 30% razoável. E os colegas sabem que com a vinda daquelas roçadeiras, intensamente elas foram colocadas no trabalho, e logo cumprindo uma carga horária de trabalho, elas precisam passar pelo processo de revisão. Isso tudo no primeiro mês, para que ela pudesse voltar ao trabalho. E a gente fez uma reunião junto à Grale com vários membros, e teria depois melhorado isso tudo lá no mês de abril, que quando uma máquina ia para revisão, é inadmissível que ela fique lá 2 semanas, 3, para uma revisão. Eu citei muito lá, eu fui duro e todos se manifestaram, no máximo 3 dias. Quando a gente faz uma revisão de um carro, sai no dia, 3 dias. E teria melhorado muito isso. Então, naquele momento era... Com esse maquinário, além dessas mazelas, eu gostaria muito de poder fazer vários alargamentos ao longo dos anos no interior Santo Fantinel. Várias estradas precisam de alargamentos. Então, naquele momento, sim, tem a máquina lá, todo mundo conhece, do Gauchão, no primeiro distrito, um truque. Daria para fazer um bom trabalho. Me frustrei. A partir do dia 1º de maio, todo mundo viu o que aconteceu. Dizem lá em 41 deu isso. Eu lembro muito bem, o meu pai, quando estava vivo, dizia, Santo Fantinel, que em 43 foi a maior seca da história, que morreu os matos e pode acontecer de novo. Primeiro deu a enchente e agora pode acontecer de novo. O Gemento estava escutando o Cleocum, agora se anuncia pouca chuva. Bom, se é para vir chuva desse porte, perdas de vidas, como vivenciei, colegas. E a partir desse momento, eu até confesso, hoje de manhã também, 4h30 da manhã, acordei, a minha cabeça agora acorda esse horário ali. Todos os dias, antes das 7 horas, eu estava na Secretaria de Obra. Nós ficava ali, eu, Soleto e Ivanor, a equipe de frente, para ver o que a gente podia com a estrutura que a gente tinha. Imaginem vocês se esse maquinário desse financiamento que passou aqui não tivesse dentro do município. E se tivesse o dobro e mais o dobro, hoje, colegas, hoje, só em Galópolis eu precisaria, eu digo eu porque foi ali que é o meu alicerce, eu precisaria hoje em Galópolis, 5 PC grande, 2 tratores esteira, no mínimo 2 caminhão e algumas retro ainda.
Tem fotos ali de locais. Galópolis teve perda de vidas. Eu já falei aqui, Vila Cristina, o asfalto que vai para Santa Lúcia do Piauí, 80% dele foi danificado. 80%. Vila Oliva, nem se fala. De novo, só em Galópolis tem 5 estradas ainda interditadas. Logo após São Pedro da Terceira Légua, ali a estrada que desce da lá na Cantina dos Motter, vereador Bressan. E o senhor vivenciou lá a Ponte dos Pesce também, que o rio endireitou ela. Endireitou ela sentido quase do rio. Ali a gente trabalhou 3 dias com uma máquina grande, tem uma barreira nos fundos, colega, de 5 hectares. Não existe mais a estrada. Ali foi rasgado com a PC, precisa de uma retro atrás, e na semana passada, quando chovia, para raspar o barro, a retro nem volta de ré. Ali ainda tem problema. Lá embaixo, na Cátia do Canila, onde ela colocou no Instagram, ali depois vai aparecer, foram necessários, vereador Lucas, 52 truques de pedra, de ré, os motoristas puxando em torno de 800 metros, para poder recompor a estrada lá que dá em 6 a 8 famílias, mais o canil nos fundos que tem 150 cachorros. Só ali. A ponte lá embaixo, no Piauí, que foi trabalhado quinta, sexta, sábado e domingo, funcionário Marcos. Só num lado da ponte, 800 metros de estrada precisou ser recuperada. Não atingiu um lado, ainda tem um outro lado ainda, ali tem fotos, ali é lá na Estrada do Vinho. A gente tinha passado ali dias anteriores, o Solete disse, aqui caiu uma vez, caía toda a água na estrada, no dia seguinte caiu de novo. Teve lugares que a gente levou embora o material que caiu, hoje deixava a máquina lá de noite, amanhã voltava lá, tinha tudo de novo. Na Pedro d'Ambrós foi feito ali, é a ponte lá embaixo na Estrada do Vinho, perto da Vinícola Motter. Ali, ó. Então imaginem vocês o drama que eu vivenciei nesse mês de trabalho. Mês de maio foi 3 dias de sol só, Juliano Valim. E infelizmente, colegas, a nossa cidade, o nosso município, tem muitas pessoas boas, mas tem ainda algumas pessoas que pensam só no seu umbigo. Imagine no primeiro dia de sol, cobrando um patrulhamento, uma melhoria em rua de casa. Eu vivenciei no celular do prefeito, 9 horas da noite, uma pessoa cobrando um asfalto na frente de casa com tudo o que aconteceu. Não que não tenha direito, mas pensar no outro, eu vivenciei também, sim, pessoas indo buscar rancho que não foram atingidas em nada na sua vida. O meu guri já foi umas 5 ou 6 viagens lá para baixo, Roca Salles, em Triunfo. E quando ele começa a me mostrar as imagens de lá para baixo, eu digo, não, chega, Gabriel. Então, eu estou fazendo a minha parte, como aonde eu estava e na minha família também. Mas, infelizmente, tem muita ainda gente que pensa só no seu umbigo. Eu vivenciei pré-candidatos tirando proveito de situações para ganhar voto para chegar aqui dentro. Que caminhada triste é essa, colegas. Eu estou no 2º mandato, o Renato tem 6 mandatos, Felipe tem mais. Esse tipo de caminhada eu não quero para mim. A palavra amigo, ela tem que ser revista. Do que serve na vida da gente a palavra amigo? É uma opinião minha, pessoal. Eu digo para vocês, vou citar de novo Galópolis. Se coloquem no lugar dessas pessoas que moram em Galópolis, num dia que chove, como é que vai dormir? O psicológico dessas pessoas nunca mais vai ser igual. E quando eu não acompanhei praticamente nada aqui dentro, até quero agradecer ao Felipe pela fala da imigração, ouvi aqui, eu não acompanhei, porque eu saía muito cedo de manhã. O que aconteceu aqui dentro, eu vi uma bela homenagem, assim, aquele dia eu vi do coral Radiz da Itália aqui, mas eu trabalhei muito e não me arrependo. Eu comentei hoje de manhã com o vereador Lucas. Uma pessoa ainda que te chama de amigo e diz, tu abandonou o agricultor
porque tu foi lá na coordenadoria, agora abandonou. E eu pergunto para essa pessoa, o que tu tem feito para melhorar a vida dessa gente? E lá pegar essas pessoas na hora da fraqueza, do medo, para poder talvez chegar aqui dentro, nesse modelo, gente. É uma mágoa que eu carrego dentro de mim. Eu confesso para vocês que eu precisava da declaração de líder, senhor presidente. Eu precisava fazer esse desabafo. Declaração de líder. Eu poderia ficar aqui falando 2 horas. Olha ali, ó, a ponte lá embaixo. Que está lá, o Marcos trabalhou todos os dias, um funcionário, ó. Quinta, sexta, sábado e domingo ele conseguiu chegar na ponte, depois precisa fazer aterro, tem que ir material de fora, de uma cabeceira. E depois tem todo o outro lado, tem que tombar 2, 3 vezes o material dentro do rio para refazer a cabeceira provisória. Levou embora tudo. Ali o rio cresceu em torno de 20 metros, Piaí, de altura. De líder, continua então o vereador Velocino ex na tribuna. Então veja bem, ali é lá embaixo, agora vai passando, mostra um pouquinho mais aquele vídeo, ali é lá na Cátia, do Canila, a foto, volta, ali ó, teve que preencher tudo ali. Então eu me considero muito tranquilo, as redes sociais não me atingem, eu cheguei aqui nesta casa, vereador Lucas, trabalhando, não falando aquilo que a pessoa quer ouvir. Ontem também estava sendo muito cobrado lá naquela estrada que tem 5 hectares. Aí eu disse assim para ela, tu quer que eu te fale a verdade ou tu quer que eu fale a realidade? Ontem de noite também o patrulhamento. Gente, precisa 3 meses trabalhado para nós voltar o patrulhamento como era antes. Precisa 5 anos para recuperar aquilo que tínhamos no mês de abril na nossa cidade. 5 anos. As obras vultuosas de maior porte, ninguém vai, não importa partido, quem está ali, quem está lá, quem está lá. Mas se não vier dinheiro graúdo de fora, sem juro, principalmente os agricultores que perderam pareirais lá para o lado de São Valentim, Forqueta, olha, e aqui na cidade eu posso dizer, é ruim falar isso. Aqui, comparar com o interior, não aconteceu nada comparar. Mas vão sentir no bolso de cada um. Não sobrou nada no interior, é só ir no supermercado. É bonito agora ir lá pagar alface 7, 8 pila e não tem? Só sobrou chuchu. Então quando uma pessoa pensa só no seu umbigo e diz, ó, não estou nem aí, eu conversei com pessoas, eu não quero ouvir o problema do outro, eu quero que arrume a minha lâmpada na frente da casa. Uma pessoa ligando todos os dias, eu quero a minha lâmpada de volta, eu pago imposto. Os colegas também devem ouvir muito isso, porque eu pago imposto, poder público. Uma conchada de cascalho na frente da casa, atrapalhando. Não, eu pago imposto. Então isso é só para algumas pessoas. O nosso povo é muito solidário, muitas doações. Tem também gente doando cesta básica politicamente, que eu vi. Que caminhada infeliz é essa? Posso deixar? Eu tenho 62 anos de idade. Se é para eu pegar essa caminhada ali, para querer tirar proveito ali na frente, não conte comigo. Mas eu quero estar ali no futuro próximo para ver. E eu quero agradecer aqueles que consegui fazer mágica. É um momento ímpar, é um momento difícil na nossa cidade. Mas o bem sempre vencerá o mal. E aí eu lembro, o Felipe falou aqui, os italianos que vieram com nada. E a nossa cidade vai se erguer. Não é fácil. Aqui tem 2 pré-candidatos a prefeito, Scalco e Felipe. A arrecadação caindo e vai cair muito mais, a todos os níveis. Município, estado e país. A mágica não existe. A vontade de fazer, todo mundo tem. Quem é que não quer fazer o melhor? Agora, o que eu vivenciei nesses últimos 30 dias, tanto do bem como do mal, fica para sempre gravado na minha memória. É uma missão que me atrai, já falei aqui, mas não nessas condições. Eu confesso para vocês que eu estou muito cansado, principalmente de vendo pessoas lá embaixo, Servino Coelho, a família dele vive.
e estão ainda sem luz no outro lado. Vivem das batatas, de fazer chimia, de fazer melado e das frutas. E nem está podendo colher ainda. Depois daquela ponte lá vai ter a outra. Quem é que pediu primeiro? Cadore, depois... Mas teve outro que pediu. Vereador Velocino, ontem, quando o senhor pediu para mim ceder o espaço, eu prontamente abri mão, porque sabia que o senhor viria hoje aqui trazer a realidade do desastre que aconteceu e que destruiu Caxias do Sul. E o senhor toca muito bem. Eu, particularmente, tenho encaminhado poucas demandas para os secretários. Eu digo demandas pequenas, porque eu penso no maior, ou seja, atender as pessoas que estão mais em dificuldades. E é só para registrar, a extensão territorial de Caxias do Sul, comparada só com Bento Gonçalves e Farroupilha. Bento tem 274 quilômetros quadrados. Caxias tem 360, Farroupilha tem 361 quilômetros quadrados. E Caxias do Sul tem 1.652 quilômetros quadrados. E nós fomos atingidos em toda a extensão, como foi Farroupilha e como foi Bento. Mas é só um ponto importante que tem que ficar registrado. A nossa extensão territorial nos mata, porque nós temos que atender a todo o município. Então, parabéns pela sua fala. O senhor está trazendo aqui o que presenciou em loco, o desastre e a destruição que Caxias sofreu. E nós vamos sofrer indiretamente, porque migrantes... pessoas, cidadãos, famílias de outros municípios vão vir para Caxias e vão dificultar a nossa vida. Então, parabéns pela fala. Importante um registro que o senhor presenciou e vivenciou. Era isso. Colega Scarco. Obrigado, colega Velocino. Não está fácil no interior. Eu estive por diversas localidades, até ajudando algumas famílias, levando mantimentos a pé por 5, 6 quilômetros. São barreiras gigantes que caíram. A estrutura de estradas realmente colapsou e tem muito trabalho pela frente. A gente via as patrolas, os funcionários da prefeitura trabalhando praticamente dia e noite, né? Os turnos estendidos. Dobrou os horários, horas extras, e não conseguiam dar conta de tanto deslizamento, tanta barreira, tanta estrada que simplesmente cedeu, né? Os rios subiram muito, as pontes, para chegar nessas pontes aí que o senhor mostra as imagens também, é difícil chegar até elas porque tem muitas barreiras que caíram antes, tem pontes que não tem mais cabeceira, e nos moradores alguns improvisaram passarelas para poder sair. Vila São Pedro ali. Para sair das suas localidades, passarelas com 2 tábuas de 30, né? Às vezes com alturas de 8, 10 metros de altura para poder passar. Mas sabemos que o trabalho vai ser longo, mas vamos dar a volta e vai dar certo. Porque povo trabalhador, povo do interior, povo caxiense sabe do seu papel, e a gente vai conseguir restabelecer e também melhorar muito a estrutura que existe hoje. Obrigado, Scarco. Vereador Sandro, depois eu preciso concluir. Vereador Velocino, obrigado pela parte. Em primeiro lugar, quero lhe cumprimentar pelo retorno. É muito importante ter uma pessoa com o conhecimento que o senhor tem do interior aqui junto com a gente, trazendo essas informações importantes. E eu, como vereador de primeiro mandato, gostaria de dizer para o senhor que a mesma coisa que lhe choca na questão do rever o amigo, eu estou vivenciando hoje. E é triste, é muito triste a gente ver o quanto as pessoas, na hora H, dão importância para si mesma e não para os demais. É triste isso aí, mas a gente tem que aprender a conviver com essa triste realidade. Obrigado, vereador. Colegas, independente de quem seja a próxima administração, não é partido que eu estou discutindo. Conte com esse vereador se é para contribuir e fazer. E aos pré-candidatos que pretendem estar aqui dentro, é um conselho de uma pessoa que tem 62 anos.
Se é para ir lá usar da fraqueza das pessoas, é uma caminhada curta, é uma rua sem saída. Não é para isso que fomos colocados. Deus colocou no mundo o ser humano. Deus perdoa. A natureza, o meio ambiente não perdoa. Quem provocou isso foi o ser humano. Antes de julgar o outro, você faça a seguinte pergunta: o que eu estou contribuindo? E não só querendo tirar proveito da fraqueza para poder chegar ao poder. Não conte com esse vereador, com esse ser humano, se for nessa caminhada. Era isso, senhor presidente.